Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia para você. E aí, já tomou seu cafezinho hoje? Uma pesquisa internacional revela que beber café é tão saudável quanto ingerir água. Que o café traz benefícios para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas que a bebida pode ser tão saudável quanto a água é novidade. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aquela ideia de que o consumo de café aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou de câncer é um mito. Os pesquisadores disseram que consumir de 3 a 5 xícaras de café tamanho padrão por dia tem sido associado a um risco reduzido de doenças crônicas. Além disso, o café traz outros benefícios, como melhora na atenção e concentração. Ainda de acordo com os estudiosos, é preciso ficar atento à quantidade, mesmo com tantos benefícios que a bebida oferece. Quem tem pressão alta ou insônia deve consumir o café com moderação. A Universidade de Harvard aponta ainda que o café, além de ser uma bebida tão saudável quanto a água, é melhor do que outras bebidas como energéticos e refrigerantes. Portanto, aproveite. Beber café faz sim muito bem à saúde. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja e terminou o ano de 2023 com o estoque bem abaixo do esperado. As processadoras brasileiras de suco de laranja fecharam o ano de 2023 com baixos estoques. A informação foi divulgada pela equipe do Hortifruti CPEA com base nos dados da Citrus BR. Segundo a associação, o volume armazenado era de 463 mil toneladas, em equivalente suco concentrado em 31 de dezembro de 2023. 6,7% acima da mesma data do ano passado. Apesar do avanço, este volume é bastante reduzido, sendo o segundo menor da série histórica, acima apenas de 2022. Agora o volume armazenado tende a cair mês a mês, considerando que as indústrias estão praticamente em entre-safra, usando os estoques para abastecer o mercado internacional. O fato de a quantidade disponível ser restrita traz preocupações em relação ao abastecimento global, considerando que o Brasil é o maior exportador mundial. E apesar de ainda não haver previsões para a próxima safra, acredita-se que a produção de laranjas não deve subir em relação à temporada atual. A atual safra de grãos deve fechar com uma redução de 7%. A gente explica os motivos. A produção de grãos da safra 2023-2024 deve atingir 295 milhões e 591 mil toneladas. É o que aponta o 6º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Esse volume é 7,6% menor do que o registrado no ciclo anterior. A queda é explicada pela produtividade, que reduziu cerca de 7% nesta safra. A média estava em 4 quilos por hectare. Hoje está em 3,7 gramas por hectare. O impacto vem das condições climáticas desfavoráveis às produções agrícolas no último ano. Com as instabilidades, a atividade agro foi seriamente afetada, principalmente o cultivo de soja, que sempre foi o destaque dentro da safra de grãos brasileira. As exportações brasileiras de frango ultrapassaram as 397 mil toneladas em fevereiro. 397.700 toneladas. Esse foi o volume registrado com as exportações brasileiras de carne de frango em fevereiro deste ano. Crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal se referem a todos os produtos, entre in natura e processados. Crescimento em volume e fizemos 700 milhões de dólares de receita cambial. Quando olhamos o nosso período acumulado do ano, no primeiro bimestre, vendemos mais de 802 mil toneladas, crescimento de 0,3% no volume realizado e uma receita cambial de 1,390 bilhão.
O desempenho no primeiro bimestre deste ano é destacado pelo resultado alcançado em fevereiro. Na avaliação da BPA, existe uma expectativa positiva ao longo de 2024, principalmente pela influência das vendas para as nações islâmicas e determinados destinos da Ásia. Esse foi um dos melhores fevereiros da história da exportação brasileira e teve como seus principais destinos a China, o Japão, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. Foram destinos positivos e que puxam não só a tendência do pré-Ramadã para os países que preceituam a religião islâmica, mas também denotam uma previsão daquilo que a gente vai ver no ano. O Paraná segue como principal exportador de carne de frango do Brasil, com 326.400 toneladas embarcadas nos 2 primeiros meses deste ano. Em seguida estão Santa Catarina com 183.000 toneladas, Rio Grande do Sul com 112.800 toneladas, São Paulo com 42.800 toneladas e Goiás com 36.700 toneladas. Importante lembrar que esse ano, por conta da operação padrão dos auditores fiscais federais agropecuários, nós devemos ter um retardo do processo de exportação e produção que acaba impactando em números um pouco menores do que aquilo que a gente esperava. Mas temos certeza que o governo, com sua tarefa, vai conseguir talvez acertar e readequar a carreira de auditor fiscal federal, algo que é merecidamente justo, e a gente possa voltar à normalidade das exportações, confirmando então essa tendência, que mesmo com a operação padrão, faz um número muito próximo dos 400.000 toneladas e mostra que o Brasil deve seguir crescendo nas exportações durante todo o ano. Mais 38 frigoríficos brasileiros podem exportar carnes para a China. 12 são produtores de frango. Os frigoríficos habilitados são do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já os entrepostos são do Paraná e Santa Catarina, com 2 unidades autorizadas em cada estado. Agora, o Brasil passa a ter 55 plantas produtoras e exportadores de carnes de aves e 44 entrepostos frigoríficos habilitados a exportarem para o mercado chinês. O país é o principal destino das exportações brasileiras de carne de frango, com 10% de todos os embarques realizados pelo setor no primeiro bimestre deste ano. Só em 2023 foram mais de 600.000 toneladas exportadas para esse destino. Nesse ano de 2024, a China já corresponde a mais de 10% de tudo aquilo que exportamos e as expectativas são bastante positivas a partir dessas novas habilitações, especialmente porque novos grupos empresariais passam a ter a oportunidade de, pela primeira vez, poderem exportar para esse importante mercado para nossas proteínas. Muita gente sente na prática o que é a inflação quando vai à feira. Nossa equipe foi conferir as altas nos preços. Tá de chorar mesmo o preço da cebola. O preço aumentou 7,37%. Tem banca que está custando R$ 8,00 o quilo. Dá para ficar sem cebola? Não, nem cebola nem alho. Tem que ter sabor a comida. E a cebola não escalou os preços sozinha não. Levou junto as frutas e a batata. A batata aqui tá cara, viu? Tá custando R$10 o quilo. Antes era R$ 8,90. A batata era uma alternativa de carboidrato para substituir o arroz, que aumentou 3,69%. E agora? Partiu o macarrão? A inflação oficial registrada no Brasil em fevereiro foi de 0,83%, praticamente o dobro da de janeiro. A alta foi puxada principalmente pela educação e pela alimentação nos lares. Virar feira hoje não tá fácil. Antes era bem mais tranquilo. O jeito é pesquisar muito e bater perna. Ó, a Vanderly acabou de sair do supermercado e veio pra feira. Vanderly, eu quero saber, tá mais barato no supermercado ou tá mais barato na feira? Tá, sim. Algumas coisas tá mais barato e algumas coisas no supermercado tá mais barato. Hoje mesmo eu comprei de cebola de R$ 4,90, né? Melão de R$ 4,90. Aqui já no supermercado, agora aqui já tá mais caro. Se tá ruim pra quem compra, também fica ruim pra quem vende. Jailton tá sentindo saudade dos fregueses. Tá vendendo menos porque tá caro para mim comprar e tem que passar pro consumidor, né? Aí fica difícil. Ô, dona Maria, eu tô vendo que tem muito espaço vazio ainda no carrinho. Tá difícil de encher o carrinho? Tá, realmente tá difícil. Porém, eu compro só um pouquinho, né? Então eu tô dando para comprar ainda.
Em meio a tanto preço salgado e notícia difícil de engolir, o jeito é adoçar a vida com uma bala de coco. Será que está em conta? Aumentou o preço, sim, porque tudo subiu de preço. Açúcar é caro, coco é caro, leite ninho é caro, tudo é muito caro, tudo subiu de preço. Minha ida às compras foi meio traumática. Você aí de casa também anda assustado, né? Agora a gente fala da exportação de melão, que continua com ótimos resultados na atual safra. Como de costume, as exportações brasileiras de melão caíram em fevereiro em relação a janeiro. No entanto, os números foram superiores ao do mesmo período do ano passado, segundo informações divulgadas pela equipe do Hortifruti CPEA. Apesar de o Brasil enfrentar concorrência com os países da América Central no período, o produto nacional ainda se destacou por causa da redução de custos de produção logístico, que agregou maior competitividade. Assim, de acordo com a Comex State, a parcial da safra 23-24 está somando volume de 192 mil toneladas, um aumento de 6% em relação ao mesmo período da campanha passada. E a receita foi de 162 milhões de dólares, um aumento de 14% na mesma comparação. Em março, as exportações da campanha devem se encerrar. O preço de comercialização da mandioca caiu quase 1% nas indústrias e no acumulado de 12 meses, a redução chega a quase 58%. O volume de mandioca ofertado segue alto neste início de março, mas as quedas de preços têm sido menos intensas. Isso porque, segundo pesquisadores do CPEA, compradores aumentaram o interesse em adquirir a matéria-prima nas condições oferecidas pelos produtores, exercendo menor pressão sobre os valores. Entre 4 e 8 de março, a tonelada de mandioca posta à fecularia foi comercializada à média de R$ 452,67, caindo 0,9% em relação à semana anterior. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, a desvalorização chega a 57,8%. Agora vamos para Minas Gerais, porque por lá uma produtora de queijos viu a oportunidade de aumentar o faturamento e se apaixonou pelo trabalho. Uma produção completamente artesanal. Muito cansativo. É cedo e o dia todo e até de noite, e cada dia é um desafio diferente que você tem que passar. Uma vida regada a desafios e provações. Todas e que você imaginar. Você não tem vida social, você vive para isso, para ficar aqui o tempo todo. Mas é bom, é um sossego maravilhoso. Uma história cheia de curvas, mas com um final surpreendente. Para quem vivia só na cidade e vir para a roça e não querer mais ir embora, é muito diferente. Estamos na zona rural de Araxá para conhecer a história de uma mulher que largou tudo na cidade, veio morar no campo e durante um momento de crise teve a brilhante ideia de começar a produzir queijo. O problema foi que além dela ter encontrado uma renda, ela também encontrou uma paixão e nunca mais conseguiu parar de produzir essa iguaria que é tão importante para a economia local. Foi um divisor de águas porque nós estávamos passando muita dificuldade e eu precisava de uma alternativa para melhorar a nossa qualidade de vida aqui no campo. E foi quando eu tenho para mim, que foi providência de Deus, de começar a fazer queijo. O meu esposo já tem uma história com os avós de fazer queijo. E eu pedi ele para me dar algumas dicas e fui bem positiva em falar para ele que eu queria fazer queijo para vender, para ajudar na nossa renda. Peguei um pinho com a minha vizinha e fiz meu primeiro queijo. O trabalho na queijaria começou em 2017, mesmo sem nunca ter feito um queijo na vida. O primeiro produto da Daisy já veio com um gostinho especial. No meu primeiro queijo, o Marcelo, meu esposo, me explicou como fazia, me deu algumas dicas de como era fazer o queijo que ele fazia com os avós e eu fiz do meu jeito. Ele disse que estava tudo certinho. No outro dia foi a surpresa do queijo bom, do queijo com sabor maravilhoso. Eu comecei fazendo no outro dia passei para 2, comprei uma banca pequenininha. A banca já ficou bem pequena
e nós precisamos aumentar. Foi quando nós decidimos, ou nós vamos continuar na atividade e nos adequar e fazer tudo do jeito certinho, ou nós vamos parar. Foi aí que nós decidimos a certificar, a procurar o pessoal da Emater, que sempre nos ajudou muito, nos deu um suporte muito importante. E através deles nós começamos a fazer a queijeira, o projeto. E em outubro do ano passado nós pegamos nossa certificação. A Daisy produz 30 queijos por dia, mas a procura cresceu e a ideia é aumentar para 50 por dia a produtividade na queijaria. A rotina é intensa, começa logo cedo e só termina à noite. Todos os processos passam pela mão da Daisy, que faz tudo com muito amor à profissão. Não tem nem o que falar, porque assim, eu faço com tanto carinho, né, com tanto assim, é tão prazeroso para mim, mesmo sendo cansativo, mesmo tendo essa rotina de todos os dias, de não ter uma folga, mas é muito bom. Quando o cliente liga e fala, parabéns, traz mais, gostei, amei, é muito bom mesmo. Já são mais de 6 anos na lida diária e no empenho de entregar sempre um produto de qualidade para o consumidor final. A Daisy produz um patrimônio imaterial brasileiro. A mulher que buscou uma solução para as dívidas se encontrou em uma missão repleta de desafios, mas com um sabor irresistível. Hoje, a Daisy é uma das produtoras que ajudam a construir a história da mulher no campo. Desistir não é opção, porque a mulher hoje, ela tem seu espaço e ela procura fazer de tudo. Mas na área rural, eu acho que nós tomamos conta do espaço, porque a mulher hoje, ela faz o que ela quiser. Então, assim, não desistir, persistir, sonhar e se renovar a cada dia, que tudo vai melhorar. Agora a gente vai conhecer uma trilha com 170 quilômetros, com muitas vinícolas e opções de lazer. É a Rota dos Vinhos na França. A Rota dos Vinhos na Alsácia, região nordeste da França, continua sendo referência no enoturismo, mesmo em meio à era digital. Inaugurada há 70 anos, o longo caminho de 170 quilômetros encanta os visitantes. Em uma aldeia próxima, em Baixo Reno, esse produtor mostra com orgulho a adega com os tonéis gigantes de até 10 mil litros. Os equipamentos estão na ativa desde 1889. Para ele, a Rota dos Vinhos foi uma boa ideia desde o seu nascimento, além de ser boa imagem turística para todo o povoado. Apesar do cansaço, os visitantes são bombardeados por inúmeras vinícolas e degustações, tanto que é preciso fazer um bom filtro devido ao número de produtores em todos os 170 quilômetros. A Rota dos Vinhos de Alsácia é uma das mais antigas da França e também uma das mais movimentadas depois dos vinhedos de Bordeaux e Champagne. Só em 2022, a rota atraiu mais de 7 milhões de visitantes, 45% deste número formado por estrangeiros. Apesar da possibilidade de fazer de carro, atualmente a rota é uma boa pedida para quem gosta de fazer trilhas de bicicleta, já que há 10 anos todo o percurso ganhou uma ciclovia. A trilha deverá ganhar mais uma via apenas para pedestres no próximo ano. Para os viticultores, a rota é importantíssima, já que as vendas são boas e diretas, porque não há intermediários. Os produtores da Alsácia comercializam cerca de 1/4 de tudo que é produzido na própria rota, uma proporção bem superior ao restante da França. Além da degustação, os viticultores também conseguem fazer dinheiro com as visitações, um verdadeiro efeito dominó que agrada todos os lados. O novo Conselho Diretor da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários tomou posse.
Seja na lavoura ou no pasto, o produtor rural precisa de suporte para aumentar a produtividade. Na agropecuária, itens como fertilizantes para o solo, pesticidas, equipamentos de uso geral e novas tecnologias para otimizar o cultivo são fundamentais. O mercado do agronegócio está sempre em transformação e um dos papéis mais importantes na cadeia é o do distribuidor de insumos. Aproximadamente 50% de todos esses materiais que chegam ao campo hoje vêm por meio desse profissional. O setor leva também desenvolvimento tecnológico e informação para os produtores de todo o país. Nós fazemos o elo entre a indústria e o agricultor. E ao fazer o elo, nós temos essa responsabilidade de levar as boas práticas e de fazer com que o produto seja utilizado da melhor forma possível para que o produtor explore o maior potencial desse produto, desse insumo que ele usa, seja sementes, seja defensivos, seja fertilizantes e toda a linha de produto veterinário também que nós trabalhamos. Há 33 anos, a Andave, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, trabalha para o fortalecimento da distribuição ao produtor. Tomaram posse em Brasília 37 conselheiros que representam empresas associadas que hoje estão presentes em mais de 900 municípios do país. A cerimônia contou com a presença de parlamentares da bancada ruralista no Congresso Nacional. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, destacou a importância da distribuição de insumos para o fortalecimento do agro. Isso tudo depende também de políticas públicas. E dentro do Congresso Nacional nós temos uma bancada que é voltada efetivamente a defender os interesses dos produtores rurais e da grande agropecuária brasileira. Priscila é uma das duas mulheres que assumiram o conselho diretor. Ela é psicóloga por formação e há 3 anos está à frente da empresa da família na cidade de Adamantina, interior de São Paulo. Então eu tenho como objetivo trazer pautas importantes para a discussão da inclusão da mulher, do fortalecimento do agro, que é essa economia que movimenta o país. Osvaldo Abud, que agora integra o Conselho Fiscal da Associação, atua em Rio Verde, estado de Goiás. Lugar que o paranaense escolheu para fincar raízes há 32 anos. O trabalho como integrante do Conselho é bastante gratificante, porque nos dá a oportunidade de ajudar a contribuir para o fortalecimento do setor da distribuição e a sua união e a sua profissionalização através de cursos que são ofertados pela Andave, através dos webinars, dos seminários que são feitos, das reuniões regionais. Então, a Andave tem feito um papel transformador no setor da distribuição dentro da sua missão, que é ajudar a fortalecer e a unir o setor. José Rara foi eleito como novo presidente do Conselho Diretor da Andave. Há 12 anos na associação, ele diz que tem um grande desafio nesses próximos 2 anos. Esse momento, que estão passando, essa safra aí, temos 2 fenômenos aí que está desafiando aí a nossa resiliência, o agro brasileiro, né? A questão da perda de valor nas baixas dos produtos commodities e o impacto aí numa safra menor. A pecuária brasileira deve crescer mais nos próximos meses. O impulso vem de novas parcerias firmadas com a China. Diante de recentes habilitações concedidas pela China, o Brasil tem agora 65 abatedouros de bovinos aptos a exportar carne bovina ao país asiático. Segundo pesquisadores do CPEA, isso evidencia que a China quer mais carne brasileira e para atender as empresas vão precisar de mais animais. Motivados pelo potencial aumento da demanda e por preços diferenciados, pecuaristas também tendem a ampliar seus rebanhos direcionados a este mercado. Em médio ou longo prazo, a produtividade e a qualidade do produto tendem a crescer. Alguns recebem mais no primeiro momento, mas logo que era diferenciado se torna o padrão, com desafios para quem não alcança os mesmos resultados. No mercado, em algumas semanas é possível que haja um aumento da procura do boi China, inclusive em regiões onde a segmentação não era vista por falta de frigoríficos habilitados. Produtores respondem rápido ao estímulo de preço, devendo iniciar e intensificar investimentos para obter animais para o abate com idade de até 30 meses. Há de se observar, contudo, que a grande demanda poderá estar concentrada nas mãos do grande comprador, a China, e essa condição gera um risco de dependência. E as exportações brasileiras de carne suína foram de 98 mil toneladas só em fevereiro.
As exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 97.800 toneladas em fevereiro, número que supera em 24,4% o total embarcado no mesmo período de 2023, que foi de 78.600 toneladas. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos o desempenho no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, o crescimento é de 17,6%, denotando uma tendência muito positiva para o ano. Inclusive, em receita foi mais de 400 milhões de dólares. A China segue como maior importadora da carne suína do Brasil, com 49.500 toneladas embarcadas no primeiro bimestre deste ano. Completando o ranking dos 5 maiores destinos estão Filipinas, com 25.700 toneladas, Chile com 19.100 toneladas, Hong Kong com 18.500 toneladas e Singapura com 11.400 toneladas. Destinos que conduzem a maioria das vendas, mais de 50% das exportações brasileiras, mas mostram a tendência que deve ser seguida durante o ano com exportações acima da casa ou muito próximas das 100 mil toneladas mensais, consolidando a suinocultura brasileira como o 4º maior exportador mundial, muito próximo do terceiro, que é o Canadá, e deveremos, talvez num momento breve, nesse ano ou no outro, até mesmo poder conquistar a posição de terceiro maior exportador mundial. O estado que mais exportou carne suína no Brasil foi Santa Catarina, que embarcou 109.600 toneladas no primeiro bimestre. O volume é 18,2% maior do que o total registrado no ano passado. Em seguida estão Rio Grande do Sul, com 42.200 toneladas, Paraná, com 23.000 toneladas, Mato Grosso, com 5.000 toneladas e Mato Grosso do Sul, com 4.900 toneladas. Já a exportação de tilápia registrou queda em fevereiro, mas os números continuam positivos. A gente explica. Mesmo com a demanda aquecida, as cotações da tilápia não subiram em fevereiro, segundo apurou o CPEA. Algumas regiões, aliás, registraram queda. A pressão veio da oferta elevada de animais para abate, principalmente nos primeiros 15 dias do mês. Os volumes negociados junto às indústrias superaram os do mesmo período de anos anteriores e a expectativa é de mais crescimento em março. Já no quesito exportação, foram embarcadas 775 toneladas de tilápias. Uma queda de 21% no comparativo mensal, mas 30% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A importação de arroz totalizou 136 mil toneladas em fevereiro, baixa de 31% no comparativo mensal, mas 35% superior no comparativo anual. Os preços internos do arroz em casca seguem em queda. Segundo pesquisadores do CPEA, enquanto de um lado há certa resistência vendedora, de outro, compradores continuam apontando dificuldades nas vendas para o atacado e o varejo, pressionando os valores para novos negócios. Segundo informações do CPEA, o avanço da colheita também influencia a queda das cotações. Em relação às transações externas, as importações brasileiras do casca seguiram acima dos embarques nacionais em fevereiro. Comportamento semelhante ao observado no mesmo período do ano passado. Foram 136 mil toneladas adquiridas, volume 31% inferior ao do mês anterior, mas 34,4% maior que o de fevereiro de 2023. Já as exportações somaram 98 mil toneladas, aumentos de 7% e 8% respectivamente. Com as compras superando as vendas em 38 mil toneladas, o resultado foi o 4º déficit nos últimos 6 meses. A qualidade da cenoura está abaixo do esperado, mas isso deve mudar com a próxima colheita. As cotações da cenoura continuam elevadas. Na parcial de março até o dia 8, o preço da 3A lavada em São Gotardo teve uma média de R$ 116,42 a caixa de 20 quilos. Apesar dos altos níveis, esse preço é o menor do que o de janeiro, quando ocorreu o pico devido ao início dos problemas quanto à oferta restrita da raiz.
A qualidade também ficou abaixo das expectativas por causa das doenças, bifurcações e baixo calibre. Mesmo com a melhora de clima desde o início do ano, as cenouras comercializadas atualmente ainda são da época de cultivo e desenvolvimento, em meses em que as temperaturas foram elevadas e as chuvas volumosas. Segundo a equipe do Hortifruti Sepeia, este cenário deve melhorar no início de abril, já que as raízes plantadas no início deste ano podem chegar no atacado, normalizando a oferta. Entidades do agro lançaram a campanha Movido pelo Agroetanol. O objetivo é valorizar o combustível produzido a partir da cana-de-açúcar e do milho. O mês de março foi escolhido para o lançamento por um motivo emblemático. São 21 anos de carro flex no Brasil. A Movido pelo Agro visa conscientizar a população sobre as vantagens ambientais do etanol, um biocombustível limpo e renovável. A campanha é realizada pelo Sistema FamaSul, que desde setembro de 2023 abastece toda a sua frota flex somente com etanol. Para nós que temos aí o agro como o carro motor aqui da casa, entendemos que a gente tinha que mudar para o etanol de álcool e milho, usando o etanol nos nossos carros para que nós ajudássemos aí o meio ambiente e ao nosso governo do estado a conseguir as metas que são em 2030 ser carbono neutro. A campanha consiste em uma ampla divulgação para estimular o abastecimento de veículos com o etanol, que além de ser um biocombustível limpo e de fonte renovável, oferece o menor dano ao meio ambiente e dá mais potência ao motor do veículo. Todas as plásticas de modelo ESG, a FamaSul tem adotado, né? Desde governança, toda a parte de biossegurança, todas essas questões de ESG, a FamaSul já vem adotando há mais de 3 anos, foi implementado, nós fizemos um lançamento e colocamos todas desde de compliance, todas essas partes, foi o primeiro sistema S a ter compliance, inclusive no Brasil e no estado, que foram adotados justamente após a gente aderir ao ESG. A iniciativa foi criada no ano passado pela Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Desde então, o estado tem colhido bons resultados. A campanha deu muito certo. O estado que ao longo dos anos vem utilizando cada vez mais etanol. Era um grande estado produtor, mas não era um grande estado consumidor. A capilaridade da Federação da Agricultura é muito importante. Lá temos mais de 400 sindicatos rurais que receberam todo o material, adesivagem, de forma que eles possam fazer essa campanha. Nós também temos algumas campanhas, algumas iniciativas na mídia, principalmente em rádio, para incentivar esse consumo. E já deu resultado, inclusive, no poder público. O setor sucroenergético está presente em 40 municípios do estado, que gera cerca de 30 mil empregos e desenvolvimento local. Aqui em Mato Grosso do Sul, a safra da cana-de-açúcar 2023 e 2024 segue para sua reta final com um processamento recorde da matéria-prima, que deve ultrapassar a marca dos 50 milhões de toneladas. O estado tem uma capacidade muito maior do que a demanda aqui do estado. Então, para o produtor é tranquilo. Como a gente exporta etanol, exporta que eu digo, exporta não para o exterior, mas exporta para os outros estados, consumidores como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados, a demanda aqui é menor do que a gente produz. Então, a gente tem etanol suficiente para abastecer o estado. Se todo mundo quiser colocar etanol no estado hoje, pode ficar tranquilo que tem etanol para todo mundo. Com as demandas interna e externa aquecidas, a produção de ovos bateu recorde em 2023. A produção brasileira de ovos para consumo atingiu 3 bilhões e 400 milhões de dúzias em 2023, um recorde da série histórica do IBGE, iniciada em 2018, e um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O volume produzido se intensificou principalmente de julho a dezembro, o que confirma o movimento de queda nos preços observados pelo Sepeia ao longo de 2023. Com a maior oferta do produto na segunda metade do ano, os valores caíram mais de 12% frente ao primeiro semestre em todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Vale destacar que o setor de avicultura de postura viveu um momento atípico na primeira metade de 2023, com o feito histórico de manter os preços em alta por 5 meses consecutivos, de fevereiro a junho. Segundo pesquisadores do Sepeia, o impulso veio das demandas interna e externa aquecidas. O queijo artesanal Minas, da região do Cerro, agora tem um selo de indicação geográfica que comprova a origem do produto.
O sabor do queijo Minas artesanal produzido em Cerro, no Vale do Jequitinhonha, é inconfundível. O município é famoso pela qualidade da iguaria, que agrada paladares Brasil afora. Agora, a produção ganhou mais um incentivo e conquistou o selo de indicação geográfica, que garante que o queijo foi produzido na região. A novidade foi divulgada durante uma solenidade que reuniu produtores e autoridades. Hoje aqui no Cerro participamos do lançamento do selo da indicação geográfica da microrregião do Cerro. E o selo, agora, uma vez lançado, vai trazer rastreabilidade, confiança, vai trazer identidade, provando a iguaria que é o queijo aqui da região do Cerro, o queijo Minas artesanal. Desde 2011, o Cerro tem indicação geográfica para o queijo Minas artesanal. A região, inclusive, foi a primeira no estado a obter o reconhecimento, graças ao trabalho dos produtores em parceria com a Emater. Agora, com o lançamento, o selo passa a ser colocado nas embalagens, garantindo a comprovação da procedência e a legitimidade do produto. Essa região que tem o maior número de produtores registrados com selo arte para poder comercializar em todo o território brasileiro. Então, para nós, é muito importante estar aqui hoje comemorando, junto com a cooperativa, junto com os produtores, junto com a prefeitura, o trabalho que o IME e a Emater fizeram em conjunto e os nossos parceiros, Sebrae e FAENG, para que isso se realizasse. Esse produtor acredita que o selo vai evidenciar ainda mais o queijo, produzido há mais de 300 anos na região. A gente busca ganhar visibilidade, agregar valor ao produto e fazer com que os produtores possam estarem no seu dia a dia sendo recompensados por um trabalho que hoje é bastante custoso na roça. Mas isso vai nos trazer, com certeza, visibilidade, agregação de valor, inclusive a motivação, que é o principal para que nós possamos continuar na atividade. Além do Cerro, fazem parte da região com indicação geográfica os municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Martelândia, Paulistas, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé e Serra Azul de Minas. Então fica aqui os nossos parabéns a essa região, que esses produtores possam alcançar cada vez mais novos mercados com esse produto, que é um produto sem igual, que é o queijo artesanal do Cerro de Minas Gerais. Produtores da França têm apostado no cultivo do pistache, isso porque a planta não precisa de muita água. O campo foi arado recentemente. 30 voluntários trabalham no cultivo de pistache, que traz esperança aos moradores deste pequeno departamento de Piréus Orientais, no sudoeste da França. O local, que fica bem na divisa com a Espanha, enfrenta dificuldades desde 2021 por causa da intensa estiagem. Com o cenário árido, autoridades encontraram o pistache como solução. A planta exige pouca água e tem a capacidade de se desenvolver em qualquer lugar. A iniciativa veio do Sindicato Agrícola Local, que em uma manhã fez o plantio de 80 pés. Aqui poderão ser encontrados cerca de 4 variedades diferentes. O plantio de pistache na França basicamente é feito por enxerto, com combinações de frutos gregos e italianos. De acordo com a representante do sindicato, o cultivo busca responder a 3 desafios: encontrar um plantio que se adapte a climas secos, diversificar as culturas para proporcionar rendimento adicional aos agricultores e reinvestir em terrenos baldios que são mais vulneráveis a incêndios. O último ponto, aliás, é uma preocupação real nesta área, já que por conta do clima extremamente árido e seco, toda a região está em alerta vermelho. O projeto ainda é encarado como um experimento, mas as expectativas são boas. Os agricultores esperam encontrar em meio à paisagem cores, algo que pode levar até 4 anos, que é o tempo que demora para o cultivo desenvolver e florescer frutos do pistache. Nesse meio tempo, só resta acreditar que tudo dará certo. O número de trabalhadores no agronegócio brasileiro cresceu 1,2% em 2023.
O número de pessoas trabalhando no agronegócio brasileiro somou 28.340.000 postos de serviço em 2023. Segundo pesquisas feitas pelo CPE em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, a população ocupada no agronegócio cresceu 1,2% de 2022 para 2023. Para os pesquisadores, o crescimento foi impulsionado pelo aumento no número de empregados dos agroserviços, que aumentou 8,4%, e o de insumos, que cresceu 5,1%. O avanço em ambos os segmentos, por sua vez, é reflexo do excepcional desempenho na produção dentro da porteira, o que estimula os segmentos da etapa final do ciclo. Pela primeira vez, um equipamento de uma empresa brasileira do agronegócio recebeu um prêmio conhecido como Oscar do Design. O IF Design Award existe há mais de 70 anos e é uma das competições de design mais prestigiadas do mundo. O reconhecimento veio depois da avaliação de vários critérios. A página da premiação apresenta o equipamento como robusto e compacto, projetado para enfrentar diversos terrenos, aplicando de forma eficiente defensivos e fertilizantes na agricultura de precisão. O pulverizador autopropelido é fabricado por uma empresa de implementos agrícolas localizada em Matão, no interior paulista. A cidade é conhecida por ser um polo agroindustrial. A inspiração geral do design do Avalon foi na ave arpia brasileira, também conhecida como gavião real. É uma das aves de rapina mais poderosas do mundo, que está muito bem representado no arrojado design do conjunto ótico de faróis. Além dos critérios de estilo e estéticos, foi muito levado em consideração a parte ergonômica. O operador, quando entra dentro da cabine, ele já se depara com um assento pneumático de alto conforto, um apoio de braço exclusivo, onde o operador consegue acessar esse joystick de uma forma fácil, com todos os acionamentos muito claros e muito próximos à mão. A tela de pulverização também, um fácil alcance da mão. E, além disso, tem uma coluna de direção com 3 ajustes, onde é possível colocar o volante na posição que o operador achar melhor para a sua longa jornada de trabalho, uma jornada que seja confortável. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 29 de abril, em Berlim, na Alemanha. Pela primeira vez, o Brasil pode ultrapassar os Estados Unidos na produção de algodão. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o Brasil desempenha um papel de destaque no fornecimento de algodão sustentável em escala global, sendo responsável por 36% do total consumido no mundo. 92% da fibra produzida no país é cultivada utilizando exclusivamente água da chuva, um processo considerado sustentável. Ao produzir de forma sustentável o algodão brasileiro, eu considero que nós, cadeia do algodão brasileiro, nos antecipamos em pelo menos 15 anos em relação a outras cadeias do agro, no que se refere à certificação socioambiental. Hoje, o algodão brasileiro é reconhecido mundialmente como sustentável e, com isso, conseguimos vender a nossa produção dando essa garantia. Os consumidores mundiais estão bastante preocupados com questões socioambientais, com questões relacionadas ao aquecimento global, ao colapso ambiental mundial, e nós oferecemos a garantia de que estamos fazendo a nossa parte. O Brasil ocupa a 4ª posição em volume de produção de algodão no cenário internacional, ficando atrás somente de Índia, China e Estados Unidos. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esses 4 países juntos respondem por cerca de 70% da produção mundial. De acordo com a Abrapa, para se destacar ainda mais na produção global, diversos parâmetros são levados em consideração pelos produtores brasileiros, o que fez com que o Brasil ocupasse a vice-liderança na pauta de exportação do produto. Agropecuárias, em geral, temos que entregar os fardos de algodão com rastreabilidade. É isso que permite o cliente fazer o caminho reverso até a fazenda que produziu o algodão. Garantir a qualidade do produto e talvez um dos pontos mais importantes é honrar os contratos. E isso o Brasil tem feito, esse conjunto de ações que nos levaram nesses últimos 25 anos a ocupar o lugar de segundo maior exportador mundial e abastecer quase 100% da demanda da indústria nacional. Segundo este técnico
tempo de desenvolvimento de mercado, o bom resultado da cultura depende do manejo correto. Com o mercado cada vez mais exigente, é preciso que o produtor esteja atento aos itens que fazem a diferença. A primeira coisa é a cor, né? Quanto mais branco, mais valorizado, mais preço, né, vai ter na comercialização desse algodão, porque a indústria usaria menos tintas para poder adequar e também para o produto final, né? Então o branco é uma cor que é levada em consideração as tonalidades para você direcionar o valor de comercialização final e também para onde ele vai estar direcionado na parte de fabril de produto final, né? E algumas outras coisas são levadas em consideração, impurezas, né, na hora da colheita, folhas e algumas qualidades intrínsecas, né? A gente fala aí de microner, que na verdade microner é a medida do diâmetro da fibra para você caracterizar a resistência, né? Tem a parte do comprimento, tem a parte se ela é fibra curta ou fibra longa, vai determinar onde ela vai, o direcionamento, né? Segundo a Abrapa, Minas Gerais alcançou a maior produtividade de algodão em pluma do país em 2023. E esta marca é resultado do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão, que mudou o cenário da cotonicultura no estado nos últimos 20 anos. A cultura do algodão vem tomando a cada ano em Minas Gerais uma maior expressão econômica e social. Boa parte disso se deve ao Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão, o ProAlminas, instituído há 20 anos atrás. Hoje, Minas Gerais ocupa uma área de 25,8 mil hectares com a cultura do algodão, com uma produtividade da ordem de 322 arrobas por hectare. Isso implica numa produção da ordem de 124 mil toneladas, sendo que desse total, 51,7 é de algodão em pluma. As exportações de ovos cresceram 69,5% este ano. Os Emirados Árabes Unidos assumiram a liderança como principal destino. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apontam que em fevereiro foram exportadas pouco mais de 1.600 toneladas de ovos, considerando todos os produtos entre in natura e processados. Esse número supera em 53,3% o total embarcado no mesmo período do ano passado. Em receita, a alta chega a 0,9%, com 3 milhões e 34 mil dólares em fevereiro deste ano. No acumulado de 2024, a alta é de 69,5%, com um total de 3.535 toneladas no primeiro bimestre. No mesmo período comparativo, a receita das exportações acumulou alta de 24,5%, com 6 milhões e 433 mil dólares em 2024. Como principal destino das exportações de ovos do Brasil, os Emirados Árabes Unidos reassumiram a ponta no primeiro bimestre deste ano. Em segundo lugar está o Chile. Mas também é importante destacar o Chile, um mercado recentemente aberto, nosso vizinho aqui na América do Sul, e que nesses 2 primeiros meses do ano aumentou em mais de 1.400% as suas compras do Brasil. Foram exportadas para lá quase 500 toneladas de ovos. Produtores de vinho no Chile estão apostando em técnicas antigas por causa das mudanças climáticas. Nos vales do centro do Chile, terra de castas como Cabernet, Sauvignon ou Merlot, os produtores de vinho colhem à noite, recorrem ao esterco de cavalo e resgatam técnicas antigas para enfrentar a falta de água e as mudanças climáticas. Depois de mais de uma década de seca, os vinicultores dos vales de Colchagua e Cachapol, localizados em uma das regiões que mais produzem vinho no Chile, aprenderam a conviver com quantidades menores de água. A última colheita de março, no final do verão, foi uma das mais quentes já registradas na região. Caso as temperaturas continuem aumentando, a cor, a acidez e o teor alcoólico do vinho podem mudar no Chile, o quarto produtor mundial desta bebida. As temperaturas elevadas obrigaram os produtores a migrarem para regiões mais frias, como a ilha de Chiloé, a 1.200 quilômetros ao sul de Santiago, ou a Patagônia, onde já estão sendo produzidos vinhos, após os termômetros registrarem entre 14 e 32 graus no verão.
Em alguns lugares, as videiras crescem protegidas por uma cobertura vegetal que reduz a erosão e a compactação do solo, favorecendo a proliferação de organismos naturais que combatem as pragas. O funcionamento acaba reduzindo o uso de fertilizantes e água. Este solo mais esponjoso retém mais água no inverno e contribui para baixar a temperatura, reduzir a transpiração e evaporar menos água no verão. As vinhas diminuíram de tamanho e crescem entre a vegetação rasteira do local, onde o consumo de água foi reduzido em 15%. Como resultado, as uvas são menores, mas de melhor qualidade. Em outros locais, os vinicultores usam fertilizantes compostos de esterco de cavalo e vaca. Além disso, centenas de ovelhas pastam nos campos para afastar as ervas daninhas, que também crescem entre as uvas e outras árvores frutíferas. A técnica permite economizar herbicidas e contribui para a qualidade do vinho. Já ouviu falar de fruta que se autopoliniza? Isso mesmo, ela não depende de seres humanos ou de outros animais para ser fertilizada. Uma fruta curiosa e que chama a atenção. Não tem como passar despercebida, seja pelo formato, contraste de cores ou centenas de sementes. Com uma polpa suculenta, a pitaia é comida primeiro com os olhos. Depois de 5 anos de pesquisa, a Embrapa lançou 5 variedades que devem impulsionar a produção no Distrito Federal. Uma delas é a pitaia autopolinizadora. Mas você sabe o que é isso? Nós viemos no campo de pesquisa da Embrapa Cerrados, em Planaltina, para entender a diferença dessa pitaia que se autopoliniza para uma pitaia comum. E a gente vai conversar com o Fábio, que é um dos pesquisadores responsáveis por esse projeto e que mostra para a gente essa diferença desde o início, né, Fábio? Exatamente. Para entender o que é uma pitaia autocompatível, a gente precisa entender a flor da pitaia. A flor da pitaia é uma flor muito bonita, grande, que tem a parte feminina e a parte masculina. Só que algumas variedades, algumas espécies, né, a pitaia, ao abrir a flor, ela já realiza o processo de polinização. É uma planta autocompatível e autofértil. Algumas variedades, o produtor tem que acordar de madrugada para fazer o processo de polinização cruzada para obter, então, o vingamento do fruto. Então a diferença é justamente nessa flor aqui, porque o produtor não precisa mais fazer esse trabalho manual, é isso? Isso, é um trabalho que na verdade foi desenvolvido durante 20 anos aproximadamente, onde os pesquisadores selecionaram então algumas plantas chamadas de autocompatíveis e autoférteis. Então o produtor que utiliza essas variedades, ao plantar e produzir as flores e os frutos, a planta ao florescer, abrir a flor, já ocorre o processo de polinização e aí você vai ter o fruto vingado. E qual que é a vantagem, então, de ter essa pitaia que se autopoliniza? Basicamente, o produtor não vai precisar, então, acordar, né, de madrugada para fazer o processo de polinização. Então, a planta se autopoliniza, ela já produz o fruto de forma independente. Isso é bem vantajoso, né? É interessante porque, às vezes, se o produtor utiliza uma variedade que não é autocompatível e autofértil, né, ele vai gastar mais mão de obra, né, na sua propriedade. E, em algumas situações, se ele não realizar essa polinização de madrugada, ele vai perder aquela flor, ou seja, aquela flor não vai virar um fruto. Os pesquisadores buscavam desenvolver variedades que se autopolinizam, ou seja, que não precisam de ajuda para frutificar. Nessas variedades, a polinização acontece de forma natural. Assim que a planta abre, a flor já realiza o processo de polinização e fecundação. Segundo os pesquisadores, todas as espécies desenvolvidas também são mais resistentes a pragas e doenças. Estamos aqui então com 5 variedades que vocês trabalham aqui na Embrapa Cerrados. Explica um pouquinho de cada uma pra gente. Perfeito. Então nós temos aqui a pitaia vermelha de polpa branca. Nós temos 2 variedades, a BRS Lua
do Cerrado, que é essa pitaia com fruto mais arredondado, é um fruto grande, acima de 600 gramas. Né? Temos aqui a BRS Luz do Cerrado, que é uma pitaia também vermelha de polpa branca, um fruto mais alongado e também frutos grandes, acima de 600 gramas. Aí na sua mão nós temos aqui a BRS Granada do Cerrado, que é uma pitaia de tamanho médio, em torno de 250 gramas, que é a pitaia vermelha de polpa roxa. Essa eu diria que é a mais comum, né? A gente encontra bastante dela no mercado, né? Muitos consumidores gostam da polpa vermelha, né? Para drinks também, os barmans estão usando muito essa pitaia para a produção desses drinks muito bonitos, né? Que é a vermelha de polpa vermelha, que é a BRS Granada do Cerrado. E temos aqui a BRS Âmbar do Cerrado, que é uma pitaia amarela. Essa é a mais doce que tem, muito docinha. Então, muitos consumidores, principalmente crianças, gostam de pitaias bastante doces. Então, essa é uma boa opção. E temos essa joia aqui do Cerrado, que é uma espécie nativa do Cerrado, né? E foi desenvolvida essa cultivar chamada BRS Mini Pitaia do Cerrado. Então, uma espécie nativa, ela é um tamanho pequeno, né? Uma mini pitaia, em torno de 80 gramas mais ou menos. É uma pitaia roxa, vermelha de polpa branca, muito saborosa. Ela tem um diferencial de sabor. Ela combina um pouquinho de acidez e de doçura. Então, é uma das pitaias consideradas uma das mais saborosas do mundo. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.